Olá, amada, tudo bom com você? Meu nome é Marina. E eu sou Ingrid, e o tema do nosso encontro de hoje será Jesus versus estudos. E você é a nossa convidada. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e interagir no chat e nos comentários. Agora pegue sua xícara e vamos tomar um chá e conversar sobre esse assunto tão importante. Amém. Então hoje nós vamos conversar sobre Jesus versus estudo, que é um tema muito importante, né? É uma fase da vida muito interessante que deve ser vivida com equilíbrio. A gente sabe que a nossa vida escolar, nossa vida acadêmica começa na infância, né? E geralmente termina na juventude, mas isso convencionalmente, né? Porque existem pessoas, né, que não tiveram oportunidade, que a vida não deu oportunidade para fazer essa sequência, então elas começam mais tarde, e às vezes até na fase adulta que começa, né? Então nós queremos encorajar todos com relação aos estudos, a importância, né? Durante assim o nosso bate-papo, né, Ingrid, a gente vai falar dos vários aspectos dessa etapa. Essa etapa precisa ser vivida com equilíbrio. O que é equilíbrio? Nem tanto, nem tão pouco, né? Então, quando a gente fala nem tanto, nem tão pouco, é no sentido de o estudo precisa estar no lugar, num ponto de equilíbrio, né? É verdade. Não a gente querer assim, ser um estudante que não dá importância, a gente, mas isso não é importante. É sim importante, né? E a gente sabe que hoje a própria sociedade exige cada vez mais mão de obra qualificada. Sim. Né? Então, para isso, é necessário que estudemos. Né? Mas, por outro lado, a gente não pode dar uma ênfase muito grande, né? Porque a gente tem que ver que o ponto central de todas as coisas em nossa vida é Cristo. Verdade. Não é verdade? Então, a gente não pode viver só para o estudo, dando uma ênfase, uma super ênfase. Né? Então, hoje, não só nos estudos, mas em qualquer aspecto da nossa vida, precisa ter equilíbrio. E a gente sabe que o ponto de equilíbrio, hoje, em qualquer fase da nossa vida, é Cristo. Cristo é como o centro de um raio, né? Onde existe o centro de uma roda. Então, todas as fases da nossa vida são esses raios, né? E Cristo é o centro. Quando temos Cristo como nosso centro, todas as coisas se encaixam e são equilibradas. Amém, irmã, isso é verdade, tem toda a razão. É necessário nós termos esse equilíbrio. Às vezes nós investimos muito nosso tempo nas nossas questões acadêmicas, nós investimos muito tempo nos estudos ou em qualquer outra coisa, ou qualquer outra atividade da nossa vida, mas a gente tem que ter em mente que o Senhor Jesus precisa ocupar o lugar de primazia nas nossas vidas. Então isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente entrega tudo ao Senhor, nós podemos descansar, porque assim nós não estaremos mais carregando um fardo sozinho, nós estaremos dividindo o nosso fardo com o Senhor Jesus. Isso é muito importante, né, irmã? E inclusive a palavra do Senhor diz também que todas as coisas devem convergir para Cristo. Então, quando nós deixamos que o Senhor Jesus tenha esse lugar de primazia nas nossas vidas, nós permitimos também que Ele seja o centro do nosso viver. E isso faz com que naturalmente nós venhamos expressá-lo, né? Nós temos a oportunidade, então, de expressá-lo na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, né? Aonde nós estivermos indo, nós podemos expressar essa luz do Senhor que há em nós, essa paz que há em nós, porque nós estaremos descansando nele, nós estaremos permitindo que ele tome o lugar de primazia das nossas vidas, não é, irmã? Exatamente. E você falou assim, é muito importante assim,
onde estivermos, né, expressarmos o Senhor. Mas para isso, né, é necessário para que essa primazia, né, seja evidenciada, é importante estar suprido com Cristo. Amém, verdade. Diariamente precisamos manter essa conexão com o Senhor. Né? Precisamos estar conectados com o Senhor por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia, né? Por meio dessa comunhão íntima, dessa conversa íntima, dessa intimidade com o Senhor. Com certeza. Dessa forma, né? Alimentando-se do Senhor, com certeza, nós somos supridos para termos uma vida estudantil, com certeza, né? Com sucesso e expressando o Senhor. É esse equilíbrio, né, irmã? É a gente ter o nosso tempo, separar o nosso tempo para nos qualificar para o mercado de trabalho, né, para a nossa carreira, e ter principalmente o tempo do Senhor, né? Aquela coisa, a gente precisa ter essa sabedoria para poder equilibrar as coisas, não é, irmã? Exatamente. Isso é ter essa fase, viver essa fase com equilíbrio. Com certeza. Né? Cristo como centro, como primazia, e ter tempo para desenvolver as atividades, que a gente sabe que a vida de estudante também não é fácil, né? Em todas as etapas, né? Então, inclusive, hoje a gente está vivendo um momento assim bastante peculiar, né? Que os estudantes estão aprendendo a aprender de forma diferente. Verdade. Ou seja, com aulas online, né? A situação atual, né? Tem ocasionado isso, mas é mais um desafio para o estudante. Sim. E também mais um desafio para quem ensina, mas se nós tivermos seguirmos o princípio da comunhão, de amar o Senhor, de ter Cristo como nosso centro, tudo isso vai ser suprido também. Amém. Todos esses aspectos vão ser supridos e nós vamos superar todas essas situações. Sim. Né? O Senhor sempre nos supre, né? Ele nos supre em todas as nossas ansiedades, né? Eu posso falar sobre isso porque eu estou passando por essa fase, né? De pressão na graduação. Logo mais aí chega o TCC, logo mais eu me formo, e aí chega aquela questão de será que eu vou conseguir um emprego, né? O que será que vai acontecer daqui para frente? Então, nós diariamente enfrentamos essa pressão que vem tanto externamente por meio da sociedade, quanto internamente por meio de nós mesmos, né? Nós devemos parar de querer apressar as coisas, né? Nós jovens e em qualquer outra fase da vida também, nós tendemos a querer ter um bom futuro, né? A querer que as coisas aconteçam rapidamente, que as coisas sejam do nosso jeito. Mas nós não devemos ser assim, nós precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor, né? A palavra do Senhor diz lá no Salmos 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. O que nós precisamos fazer? Apenas entregar e confiar, porque o restante o Senhor fará. Então, irmãos, isso é muito rico, isso é muito precioso, porque nós podemos descansar no Senhor em todas as nossas ansiedades, em todas as nossas pressões e muitas vezes até depressões, né, que vem acarretando muitas pessoas, principalmente nessa atualidade. Nós que temos o Senhor, nós podemos ter a plena certeza de que Ele fará o restante por nós. Nós precisamos apenas confiar e descansar. Exato. Porque assim, atualmente eu sinto que a própria sociedade, né, o próprio sistema cobra muito dos estudantes, cobra muito dos jovens, né? Sim. Então a gente sabe que a vida estudantil acaba por causa do próprio sistema do mundo, tendo, aliás, pressões exteriores e pressões interiores. Sim. Né? Quais são as pressões exteriores, por exemplo, de alguém que está na escola, principalmente na universidade? As pressões exteriores são as situações, às vezes, de perseguição, né? Verdade. A situação de
não é de perseguição, é de crítica, né? De crítica às vezes é normal, porque na faculdade muitas vezes existe pensamentos, correntes diferentes, questão das ideologias diferentes, né? Então a situação também que muitas vezes o estudante passa de desânimo por conta da sobrecarga de estudo, de uma vida muito agitada, né? Sim. Questão do estresse, questão da baixa autoestima, que isso pode acontecer também, né? Todas essas situações são externas, mas também existem aquelas situações internas, que você falou, né? Que é o medo, a ansiedade, né? As incertezas, né? Então, para lidar com essa situação, né? Realmente precisamos fazer algo, né? Nos entregar ao Senhor, como o versículo que você falou, né? Então nós precisamos, tem um versículo aqui em Pedro, eu vou ler aqui para você, que fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, né? De vós. Então o Senhor tem cuidado de nós, né? Verdade. Então hoje essa questão da entrega é muito importante, né? Sabe? Não só na vida estudantil, no aspecto da vida estudantil, mas em todos os aspectos, né? De nos entregarmos ao Senhor, né? Não ficar sobrecarregados, né? Então nós temos uma carga, depois vem outra carga e outras e outras, então nós ficamos sobrecarregados. Então vem uma carga, a gente tem que lançar para o Senhor. Vem outra carga, o trabalho que tem que fazer com curto período de tempo, entrega ao Senhor. Um assunto que eu não entendi, entrega ao Senhor. Tem um TCC, entrega ao Senhor. Entendeu? Então todos esses aspectos, isso vai guardar nossa mente, né? Em Filipenses fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Amém. Ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Então, o que vai guardar a nossa mente é o fato de nós entregarmos para o Senhor, né? Levarmos para o Senhor em oração. Então, isso é muito de vida com o Senhor. Não queira levar tudo sozinho, né? Então, nós não temos essa capacidade, né? Então, você falou de algumas coisas, a questão da pressão, muitas até da depressão, que pode acontecer também, né? Tudo isso devido, talvez, a essa sobrecarga, entendeu? Então, porque a preocupação é uma coisa realmente humana, entendeu? As pressões faz parte da vida humana, né? Então, nós precisamos, é muito importante, quando a gente ora, a gente passa a ter uma nova esfera, né? E a graça do Senhor, ela guarda a nossa mente, né? Amém. Então, a mente é muito importante, porque para a gente aprender na escola, né? Nós estamos falando de estudo, né? Então, para aprendermos na escola, tem um aspecto muito importante, que é a atenção, né? Atenção, sem atenção você não consegue aprender. Mas para você ter atenção, né? É bom, é importante que sua mente esteja saudável, esteja legal, descansada, né? Quando você está muito sobrecarregada, com muito estresse, né? Com muita situação, é difícil você gravar as coisas, né? Verdade. Então, a nossa mente, ela é muito importante nesse processo de aprendizagem, é muito importante no processo educativo, mas nós precisamos cuidar dela, né? Suprindo, né? Cuidando dela por meio da oração, né? Dessa comunhão com Deus, não é verdade? É verdade, irmã. E essa questão de nós cuidarmos da nossa mente, o Senhor Jesus, Ele nos dá total liberdade para nos achegar a Ele, né? Porque, assim como diz lá também, em Mateus 11:28, o Senhor diz assim:
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o Senhor quer dividir esse cargo conosco, né? Ele não quer que a gente adoeça mentalmente, né? Carregando tantas ansiedades e tantas pressões que nós vivenciamos ao longo das nossas vidas. Então nós precisamos nos achegar ao Senhor e lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas cargas, porque Ele pode nos aliviar, Ele pode nos ajudar a seguir em frente, né? A ter essa certeza de que o melhor está por vir, porque o Senhor está conosco. Exato, né? E a gente sabe que precisa realmente seguir esse princípio, porque hoje nós vivemos assim numa esfera, num tempo de bombardeio de informações, né? Hoje, por exemplo, na minha época, algum tempo atrás, não tinha internet, né? Hoje já tem a internet, existe assim, a rapidez das informações, é muito grande essa rapidez. Então, toda essa situação é uma gama de conhecimentos muito grande, né? Então, quando a gente fala do conhecimento, eu queria até falar um pouquinho sobre a questão do conhecimento e da sabedoria, sabe, Ingrid? Porque parece que representa a mesma coisa, mas não é, né? O conhecimento é muito importante, né? Nós temos o conhecimento em diversos níveis. Por exemplo, né? Quando a gente vai para a escola, para a faculdade, a gente vai conhecer, a gente vai obter um conhecimento que a gente não pode ter em casa, né? Que é uma educação mais sistematizada, nos apresentando conhecimentos específicos para uma vida profissional posterior, né? Então, esses conhecimentos são muito importantes, mas eu vejo hoje também, assim, como profissional de educação, que é muito importante que o próprio conhecimento seja envolvido com valores, né? Verdade, envolvido com valores, porque o conhecimento, assim, sem valores, né, desprovido de valores, muitas vezes pode dar coisas não positivas, né? Então eu queria fazer um pouquinho de diferença entre conhecimento e sabedoria, né? A sabedoria vai além do conhecimento. Por exemplo, nós conhecemos diversas pessoas que não tiveram oportunidade de passar por todas as etapas do ensino, desde a educação básica até a faculdade, até a licenciatura, o bacharelado, e depois o pós-graduação. Mas são pessoas que não tiveram essa experiência, mas são pessoas muito sábias. Por quê, né? Porque são pessoas que têm experiência com Cristo, né? Então, Cristo se tornou para aquela pessoa. Verdade. Sabedoria, em Coríntios fala isso, né? Coríntios parece, que fala que Cristo se tornou a nossa sabedoria, né? Sabedoria para nós. Então, são pessoas... Então, a gente percebe que essas pessoas, elas são sábias para tomar decisões, para aconselhar, para ajudar as pessoas, né? Mesmo não tendo uma escolaridade elevada, certo? Então, por isso que a gente tem que ter essa visão de valorizar, né, cada pessoa como o Senhor valoriza, né? Aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, né, de estudar. Primeiro, nunca é tarde, né? Nunca é tarde, verdade. Principalmente se você tem um desejo de estudar para contribuir com o outro. Sim, com não é certeza. Isso? Então, a gente sabe que o princípio, né, da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, se você tem esse temor ao Senhor, não é ter medo do Senhor, né? Mas é considerar o Senhor como Deus, né? Considerar o Senhor, reconhecê-lo como Deus. Então, isso é temer o Senhor, ter essa consideração, né? Então, se você tem esse princípio, todas as coisas, né, se encaixam e também você se torna essa pessoa sábia, né? É verdade, irmã. E, inclusive, que a gente tem ganhado muito em relação a isso,
é que mais importante que o conhecimento é a sabedoria, né? E quando nós revestimos no conhecimento de sabedoria, nós podemos produzir vida, nós podemos produzir coisas positivas, como por exemplo, algo que é muito importante para nós que somos da igreja, que temos uma vida com o Senhor, é utilizar o nosso conhecimento para o serviço ao Senhor. Isso é muito importante. Por exemplo, as irmãs, né, que são licenciadas ou que têm a graduação na área de pedagogia, os irmãos podem ali estar servindo na salinha com as crianças, ou então algum irmão que tenha, ou irmã que tenha conhecimento em relação a cozinhar, pode ali estar ajudando no serviço da cozinha, né? Então, cada irmão pode contribuir ali com o seu conhecimento, vindo, né, de fora da igreja, mas pode contribuir para a igreja, né, para o serviço ao Senhor. Então, isso é muito importante, que nós revestimos esse conhecimento, como a irmã falou, de valores e de disposição para servir, né, de usar aquilo para servir, inclusive como um instrumento de propagação do Evangelho, como é o que nós temos feito, né, durante essa pandemia, com as lives, né? Se não fosse conhecimento dos irmãos e das irmãs que trabalham com as câmeras, com a transmissão e tudo que temos aqui para poder fazer funcionar todos esses vídeos, se não fosse esse conhecimento, não estaríamos aqui, né? Diante aqui do YouTube, para poder falar do Senhor, para poder levar o Evangelho adiante. Então, todos esses conhecimentos que nós formamos aqui na Terra também devem servir para o serviço a Deus. Porque o conhecimento ele tem mais valor quando ele é revestido de valores. Sim. E que ele é compartilhado. Esse exemplo que você deu, né, da habilidade de filmagem ou qualquer outros aspectos. Se esse conhecimento não for compartilhado, ficar com uma pessoa só, ou com duas, três, né? Não é tão rico. Sim, então, verdade. Quanto mais pessoa, o conhecimento, quanto mais compartilhado, né? Principalmente esse conhecimento dentro desse princípio que nós estamos falando aqui desde o início. Sim. Então, isso traz benefícios. Com certeza. Né? Usar também aquilo que você aprendeu na faculdade, ou na escola, né? Na educação básica, a serviço do Senhor. Isso é muito importante, né? Para ter um serviço de excelência, isso é importante, né? Sempre, mesmo que usemos nossos conhecimentos no serviço da igreja, sabe, Ingrid, é muito importante vermos que, embora tenhamos essa ferramenta, nós não confiamos nela própria, mas nós confiamos e dependemos da graça do Senhor, né? Então, esses conhecimentos são importantes, mas a gente sabe que na esfera espiritual, né, o que nos faz, nós usamos esse conhecimento adquirido na nossa vida profissional, mas mesclado totalmente com base na graça do Senhor e suprido pelo Senhor. Amém. Né? Isso é muito importante, né? Sim. Isso é muito importante, como eu disse, né, anteriormente, que mais importante que o conhecimento é a sabedoria. Eu gostaria de ler um versículo lá em Provérbios 24:14, que relata um pouco assim da importância da sabedoria. E diz o seguinte: então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Então tem tudo a ver também com o que dissemos anteriormente sobre ansiedade, sobre pressões, porque quando nós buscamos sabedoria e a encontramos, o Senhor nos garante um bom futuro e nos garante ainda esperança. Sim. Então, olha só a importância de sermos pessoas sábias, né? De sermos ali, de termos uma comunhão com o Senhor, né? Que a sabedoria nós vamos obtê-la pedindo a Deus, né? Que o Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor dá sabedoria a quem busca, né? E nós buscando essa sabedoria e a encontrando, temos essa garantia aqui que o Senhor nos dá em Provérbios 24:14. Um bom futuro
e a nossa esperança não será frustrada, né, irmã? Exatamente. E até mesmo o conhecimento que nós adquirimos, principalmente quem está na faculdade ou no ensino médio que já visa o aspecto profissional, né? Esse conhecimento, enquanto nós estamos nos graduando, Sim. é bom sempre ter o foco também de que nós podemos ser úteis à sociedade, Sim, entendeu? Eu sei que o aspecto profissional e financeiro, principalmente os jovens, né? Eles estão se profissionalizando, estão estudando, estão preparando-se, né, para uma vida profissional, estão se preparando, aliás, para uma vida profissional, porque visam trabalhar na área e precisam ter seu salário. Tudo isso é muito importante e é devido e é justo, mas pode ser conciliado com essa ideia, esse conceito de também, eu estou estudando não é só para ganhar dinheiro, mas eu posso contribuir com as pessoas do meu trabalho. Sim. Eu posso contribuir com a sociedade. Eu posso, dentro do meu trabalho, ser um instrumento de Deus para ajudar as pessoas, tanto no aspecto espiritual, pregando o Evangelho, sim, como também no aspecto humano, da vida humana, né? Sim. Contribuindo com aquilo que eu aprendi. Então, sim, isso é que eu considero assim, a gente ter o conhecimento com valores, né? Não um valor que é voltado para si, mas voltado para o outro. Sim. Hoje o mundo está precisando disso, né? O mundo precisa de Deus. Amém. Em primeiro lugar, né? Como suprimento mais importante, em primeiro lugar. Mas também o mundo precisa desse compartilhar, sim, né? Verdade. A gente não está voltado para o nosso eu, mas o que é que eu posso contribuir com o meu colega, entendeu? Com certeza. Sem nenhuma concorrência, então isso é muito importante. Sim. Esse aspecto, assim, nesse aspecto o conhecimento é muito importante, muito, né? Positivo. E parece que ele vem casado com a sabedoria nesse aspecto. Sim. A gente vê aqui, por exemplo, já pensou se diante da situação que nós estamos vivendo, não tivéssemos os profissionais de saúde na linha de frente, verdade, né? Então eles estudaram e muitos estão arriscando a vida, né? Aplicando aquilo que aprenderam. Sim. Quando eu falo dos profissionais de saúde, é porque é o que está mais evidente, que eles estão realmente na linha de frente, né? Então, muitos irmãos na linha de frente também, muitos médicos, e eu não vou citar nem assim quais são os segmentos, sim, da área de saúde, porque são todos que são envolvidos, né? Então, eles estão aplicando conhecimento em favor da sociedade. Os cientistas que, dentro do período de um ano, conseguiram criar uma vacina. Olha, se eles não tivessem estudado profundamente e continuassem a estudar, mesmo após a graduação, a pós-graduação, o doutorado, se eles não tivessem estudado, né? Então eles estão estudando, estão sendo sábios porque eles estão aplicando isso em favor do outro. Né? Isso tudo também é pela misericórdia de Deus, porque Deus cuida do seu povo, de todas. Sim. Deus ama todas as pessoas. Deus tem um cuidado, né, com toda a humanidade. É verdade, irmã. Essa questão de nós utilizarmos o conhecimento para a sociedade é muito importante, porque também servindo ali as pessoas, né, com o nosso trabalho, nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho, né? De falar do Senhor para essas pessoas, de fazer uma oração, de expressá-lo neste ambiente. E é muito importante isso, porque o Senhor nos chama para lutar ao lado dele, né? E com essa oportunidade que nós temos durante a nossa trajetória acadêmica e também depois que se forma no trabalho, etc., nós temos essa oportunidade de expressá-lo. Como é que eu expresso o Senhor? No meu viver diário, durante a conversa ali com as minhas colegas, com os meus colegas da faculdade, né? Quando houver alguma situação de dificuldade que nós enfrentamos, todo mundo enfrenta dificuldades, né? Pressões. Nós temos uma palavra para falar, para dar ali àquele colega, de incentivo, de amor, né? De esperança. E, o Senhor, Ele nos chama para um exército de amor,
né, para um exército de esperança, algo que transmita o próprio Cristo, né, a essência do Senhor Jesus, né, porque Deus é amor, né, então está tudo entremesclado, né, o amor, a esperança. Então nós podemos transmitir isso para a sociedade, né, por meio de onde nós frequentamos, de onde nós passamos no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, porque a nossa esperança não está aqui na terra, a nossa esperança está no Senhor. Então nós passamos por tudo isso aqui, nós falamos de tudo isso aqui, de ansiedade, de pressão, de sabedoria, de conhecimento, mas tudo se resume a uma única coisa: a nossa esperança está no Senhor e não nas coisas aqui da terra, porque tudo isso aqui passa. Tudo que a gente está vivendo aqui, todos os nossos problemas, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Por isso nós devemos, né, irmã, manter os olhos no Senhor. Isso. Nós devemos manter a nossa esperança em Cristo. Exato. E viver essa etapa, que é a etapa da vida estudantil, dos estudos, firmada, né, nesse tripé, né? Sim. Um viver de fé, amor e esperança, né? Fé para suprir a nossa comunhão com o Senhor todos os dias. Amém. E ser alimentados, né? Estarmos fortes para expressar o Senhor, né? Fortalecidos por Ele, né? E termos também o labor do amor com os nossos colegas, com os nossos professores, com os irmãos, né, da igreja, com a nossa família, ter esse viver de amor, né? E também outro aspecto, né, desse tripé que sustenta a nossa vida cristã é a esperança. Então, ter também a esperança do reino, né? Nosso foco é o reino, né, que está por vir. Então, nós estamos na terra com os olhos nos céus, não é verdade? Então, se a gente tem esse viver, eu posso falar assim, nós falamos, né, Ingrid, por experiência, ainda que pouca experiência que não tenhamos, né, que faz sentido qualquer aspecto da nossa vida, né, tanto familiar como estudantil. O sentido da vida humana é ter Cristo em nosso interior, né, viver por meio dele. Verdade. E para ele. Viver para estudar para ele. Sim. Isso faz com que nossos estudos não seja um estudo sem significado. Tem sentido, né? Sim. Inclusive, quando você estuda dessa forma, quando você vive dessa forma, você está constituindo algo eterno, né? Mesmo o estudo sendo uma coisa humana, mas você pode eternizar isso quando você vive no Espírito, né? Então é muito importante, porque como você falou, Ingrid, todas as coisas vão passar, né? Passou a época que eu estava no ensino fundamental, na época que eu passei pela faculdade, tudo passa, né? Até nós mesmos vamos passar, né? Sim. Mas o que é que vai ficar? O que é eterno? Aquilo que nós ganhamos de Cristo durante toda essa caminhada que Deus oportunizou para nós, né? É isso que nós vamos levar e, por outro lado, é isso que nós vamos deixar nas pessoas, né? Hoje a gente vê assim, quantas pessoas passaram, já se foram, mas deixaram a sabedoria, o conhecimento e deixaram palavras que elas ganharam de Cristo e deram para nós, deixaram conhecimentos, até assim, conhecimentos da vida humana, ajuda humana, deixaram para nós, elas se foram, mas a ajuda permaneceu. Né? Elas se foram para o Senhor, se foram para a eternidade, mas a ajuda que elas deram para as pessoas permaneceu. Sim. Então, tudo que nós fazemos em Cristo, né, por Cristo e para Cristo, é eterno. Verdade. Agora, Ingrid, né, vamos orar, né, abençoando todas as pessoas que estão nos assistindo. Amém. Certo? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Venha abençoar essa pessoa que está nos ouvindo. Senhor Jesus, nós pedimos,
Venha nos ensinar a descansar em Ti. Venha nos ensinar a lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades. Sim. E também, Senhor, Amém. usar o nosso conhecimento e a sabedoria para as coisas do Senhor e para ajudar as pessoas ao nosso redor. Ó Senhor Jesus, nos ensine a Te expressar. Nós queremos sempre Te servir, porque o Senhor é todo inclusivo. Amém. O Senhor nos aceita como estamos. Sim. Venha nos aceitar, Senhor. Venha nos receber em Teus braços. Senhor Jesus. Amém. 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 Agora, dê o like, né? E deixe o comentário aqui embaixo. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo chá.